E aí, meus amigos pescadores e caiaqueiros, o caiaque lançado recentemente pela Milha Náutica, o Raptor, ele seria melhor que o seu penúltimo lançamento, o caiaque Iron? Galera, venha ver esse vídeo comigo nos detalhes após a vinheta. Bem, meus amigos caiaqueiros, sejam muito bem-vindos a este canal Kayak News. Pessoal, esse canal tem como foco falar só sobre caiaques. Então, para você não perder nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos de notificações. Meus amigos, nesse vídeo nós vamos falar sobre a diferença entre os dois últimos modelos que a Milha Náutica lançou. Um seria o caiaque Raptor, lançado recentemente, e o outro foi o seu último lançamento, o caiaque Iron. Devido ao grande sucesso do caiaque Iron, o pessoal fica um pouco em dúvida se o seu novo lançamento seria melhor ou não. Para isso, vamos ver o que na prática seriam essas diferenças, ok? Bom pessoal, vamos falar referente aos preços. Entre os dois modelos, a diferença de preço ela é muito pequena. Ela varia em torno de aproximadamente R$ 500. Mas pode haver uma pequena diferença dependendo da data de postagem desse vídeo, ok? Pessoal, pela diferença ser pequena, eu acredito que, falando-se de valores altos e a diferença de preço entre um modelo e outro ser pequena, eu acredito que o valor não seria o parâmetro para comparação, ok? Então, vamos deixar o valor de lado nesse momento. A menos que essa diferença de valor para você já possa estar no limite. Aí sim, você ficaria no caiaque Iron. Agora, meus amigos, vamos falar sobre velocidade. A velocidade que desenvolve os dois caiaques. Nesse termo, é importante frisar que velocidade não é para corrida, mas sim para você sentir mais conforto. Então, aonde que está a diferença na velocidade? A velocidade, existe uma grande diferença no lançamento novo, o caiaque da Raptor. Por quê? Porque ele tem, o casco dele proporciona muito menos arrasto. Isso quer dizer que ele vai desenvolver com mais facilidade. Isso quer dizer que vai se tornar mais leve a tua pedalada. E isso acaba refletindo em pedaladas de longa distância. E aonde que isso faria diferença, meus amigos? Os dois caiaques vão atender você para pedalar, para percorrer os locais que você pretende pescar. Mas, entre escolher um modelo e outro, se você pesca, se você faz pescarias em locais de longa distância, dê preferência para aquele que desenvolve melhor com mais facilidade. No caso, seria o caiaque Raptor. E pensando nisso, galera, sabe o que também seria bom? Dá um like no vídeo, é isso mesmo. Pô, ajudando o canal a sempre trazer conteúdos novos de caiaque aqui. De caiaque aqui, né? Olha lá, rapaz, clicou mesmo. Eu sabia. Você mora aqui, hein? Agora vamos falar sobre estabilidade. Basicamente, galera, o caiaque Iron é superior na questão de estabilidade. Fernando, isso quer dizer que o Raptor não vai dar para pescar em pé? Não, gente. Existe uma certa variação de pessoa para pessoa entre o fator de pescar em pé ou não com o caiaque, tá? Pode ser que altura e peso te atrapalhe na hora de você ficar em pé no caiaque. Pode ser que simplesmente a falta de equilíbrio acaba atrapalhando você. Pode tanto ser um caiaque de uma estabilidade muito inferior quanto uma de muito superior. Você pode ter dificuldades ou não, varia um pouco. 50%, vamos dizer, é da pessoa, 50% do caiaque. Então assim, galera, o Raptor, ele é um caiaque que tem uma boa estabilidade. Porém, a do caiaque Iron, quando ele foi projetado para atender a demanda das pessoas que têm essa dificuldade, das pessoas que têm, às vezes, muito mais altura, muito mais peso. Então, nesse fato, questão segurança pela estabilidade ou para pescar em pé, o Iron vai ser superior. Pessoal, agora nós vamos falar sobre o tamanho dos caiaques. Esse é um termo que eu considero muito importante, ok? Então vamos lá, para começar, o caiaque Iron ele é de um tamanho médio para grande porte. E o caiaque Raptor ele é grande porte. Existe também a diferença de peso. Apesar de suas medidas
serem semelhantes, acreditem por experiência minha, galera, existe uma diferença. Mesmo que as medidas tenham pouca diferença, esses 4 quilos e esse tamanho, você não tem que pensar nos centímetros, você tem que pensar no volume. É o volume que faz a diferença. E aonde que o volume vai fazer a diferença, pessoal? Na hora de você transportar da tua casa para o carro, para guardar na tua casa e para transportar do teu carro para o rio. Não que um dos modelos não consiga fazer, os dois você vai conseguir fazer, mas um deles vai ser mais fácil que o outro. Essa questão do volume do caiaque com peso, galera, eu sei bem e é bem chato, é bem complicado. Por quê? Porque você fazer manualmente no braço do carro para guardar em algum lugar que você tem um pouco de dificuldade de acesso é bem difícil, tá? Mas não é impossível e você faz sim, tá? Eu mesmo tive 2 caiaques muito grandes e pesados e eu guardo dentro de casa. Então você imagina assim, ó, eu posso dizer para vocês que é difícil, mas tudo que você aplicar uma boa técnica, investir um pouco de dinheiro, não resolva. Resolve sim, tá? Pensa no seguinte, o caiaque está no rack do teu carro. Você guarda teu carro dentro da tua garagem. O que você faz? Monta um sistema para que o teu caiaque fique suspenso com o deck para baixo, já no teto da tua garagem, bem na posição onde fica o teu carro. Nessa situação, você simplesmente guarda o carro com o caiaque em cima. Depois que você guardou, solta as cintas, amarra as cordas e simplesmente puxa as cordas, suspendendo ele para o teto da tua garagem. É claro, galera, às vezes existem situações que você não tenha o teto da tua casa que possa resistir, subir ou prender algum tipo de material, ou não tenha a posição certa. Dá para fazer na parede, Fernando? Dá, mas lembre-se, é importante que você tenha um suporte que resista ao peso do seu casco. Outra situação é lembrar que vocês precisam colocar ele na posição recomendada pelo fabricante, para que se evite de amassar, entortar ou até estragar. Eu tenho um amigo mesmo que fez na parede e ficou top, perfeito. Ele encosta o carro, simplesmente solta, puxa um pouquinho pro suporte e não faz mais força nenhuma. Mesma situação, galera, do carro pro rio. Se você não consegue chegar muito próximo do rio com o casco, você vai ter uma dificuldade para carregar entre os dois modelos. Essa questão de volume e peso faz uma grande diferença. Mas um pouco de técnica, um pouco de investimento resolve o problema. Por quê? O ato de tirar do carro pro chão já não é a maior parte da dificuldade. Você vai ter 1 a 2 minutos de exaustão para força, mas já vai colocar ele no chão. Tem um carrinho? Coloca ele no carrinho, transporta sem problema nenhum. Claro que se for fazer manualmente, também dá, não é impossível, mas vale lembrar que quanto mais longe, mais você vai cansar. E galera, o que isso influencia para escolher os dois? Da forma que eu acabei de dizer aqui, eu posso escolher qualquer um dos dois. Ah, calma, muita calma. Influencia no seguinte, galera, se você pesca como eu, muito sozinho, não tem como fazer um sistema para guardar em casa que facilite. Tem que carregar no braço do carro para o rio, sempre pescando sozinho, você vai ter mais dificuldade. Não é que você não consiga fazer, eu mesmo faço com os meus caiaques. Então, você consegue fazer. Qual que é o problema? O problema é que você começa a ficar estressado nesse ato, nesses momentos. Então aí, num dia que você agenda de pescar, você sabe que o dia não é muito promissor para pegar peixe, você já não faz muita questão. Aí você começa a deixar de pescar. Por quê? Porque você já fica com aquela coisa assim, poxa vida, tenho que fazer aquele puta daquele trampo para colocar no carro, para tirar do carro, chegar no rio, às vezes não pega peixe. Aí você desanima. E com o ato consequente de desanimar, você vai acabar desistindo de caiaque de grande porte. Então, meus amigos, assim, se você pesca muito sozinho, se você não pretende investir em ter um sistema que facilite para você guardar, carregar ou transportar, eu diria para você, continue na escolha do Iron. Ele vai ser mais prático e mais fácil para você fazer essa transição. Galera, falando em transportar, é outro assunto que eu vim abordar aqui. Transportar o caiaque. Mas você não acabou de falar, Fernando? Transportar o caiaque? Não, calma. Esse transportar agora que eu estou falando para vocês
seria o ato de pegar uma estrada com o caiaque em cima do carro, tá? E nesse tema eu quero frisar para vocês a questão da segurança, tá? Eu vou citar eu como exemplo. O meu carro ele tem as travas do rack muito próximas. Quando eu coloco um caiaque médio, pequeno, eu amarro ele tranquilo, sem problema, só com a cinta catraca, a viagem não dá problema nenhum. Tranquilaço, tranquilaço. Agora, se for para você pegar um caiaque grande, como os que eu tive, é perigoso você ter essas travas muito próximas, porque o caiaque é comprido, ele tem volume, ele tem comprimento, e a pressão do ar que dá com a velocidade do carro, ele vai fazer um jogo de ficar balançando ele para frente e para trás, para cima, para frente e para trás não, para cima e para baixo, e pode acabar estourando corda, estourando cinta, estourando até o rack do teu carro. Então, meus amigos, nesse caso eu diria para vocês que se vocês não querem investir um pouco de tempo e corda para amarrar bem amarrado o caiaque que é maior, vai na opção do menor, tá? Por quê? Porque não é um problema transportar o caiaque dessa forma. Você colocou ele ali, amarrou a cinta, amarrou bem na trava, na catraca, bota uma corda de segurança, que é fora das travas que amarra ele. E principalmente, amarre uma corda de ponta na frente e uma corda de ponta atrás. Por quê? Evita de fazer o balanço, tá? Só isso já resolve, galera. E eu friso, reforço e digo para vocês, amarrem bem caprichado. Eu já tive duas situações, dois problemas que seriam trágicos, que seriam tragédias. E por causa da segurança, deu tudo certo, foi tudo tranquilo, tá bom? Nesse caso, galera, não quer se incomodar um pouquinho de tempo, um sistema de amarração diferente, não vai no caiaque grande, não vai no Raptor, vai no Iron. Ah, não te incomoda perder um pouquinho de tempo para amarrar bem? Pode ir com o Raptor tranquilamente, tá? Outra situação daí no caso seria, as travas do meu carro são muito longe. Pô, daí você já sabe que não cria o sistema de balanço na amarração do carro, não há essa necessidade, ok? Ou então, você transporta o teu caiaque na carretinha, também não é problema. Aí você pode escolher o que é da sua vontade, ou o caiaque Iron ou o caiaque Raptor. E agora vamos usar o termo trekking do caiaque. É um termo de alvo dos caiaqueiros de ampla reclamação, sempre que o cara é um pescador esportivo, principalmente. Por quê? Porque existem duas formas de você avaliar o trekking do caiaque. Primeiro é ele manter o rumo, tá? Quando você está andando, remando, pedalando, ele não está saindo de uma linha reta, ele não está se perdendo, ele está mantendo o curso na linha que você quer que ele vai, tá? Esse seria o trekking que eu digo para vocês de fluir, de andar. Agora, tem a outra situação que essa é campeã dos recordes da galera que é caiaqueira, tá? É estar parado pescando no arremesso, tá? Arremesso de plug, arremesso de soft, arremesso de isca que você vai trabalhar arremessando em estrutura, galhada, barranco. O que acontece? Tá arremessando, tá trabalhando, o caiaque começa a girar. E eles falam que é o trekking do caiaque. Mas galera, existem várias situações para que o caiaque fuja do trekking enquanto você está trabalhando uma isca. Lembre-se de uma coisa, o caiaque ele é uma boia flutuante. Uma vez que você faça o trabalho da isca, que o rio esteja extremamente parado, a água esteja extremamente parada, você trabalhou a isca para um dos lados do caiaque, ele tende a girar. Não importa a situação, ele é uma boia flutuante e você está exercendo o peso de um dos lados. Agora, claro, existe uma outra questão. Existe a variação, galera, do formato do casco, que ele pode influenciar isso, o tamanho do casco e o peso do casco, tá? Então assim, o que acontece? Geralmente os caiaques mais curtinhos, eles tendem a girar mais rápido, eles tendem a girar mais e mais rápido. Os caiaques que são maiores, mais compridos, mais pesado e com uma linha de trekking a mais debaixo do casco, a mais que eu digo, uma linha de trekking de ponta a ponta no caiaque, que é o ideal, ele tende a segurar por mais tempo, mas não que ele não vá girar.
Agora, claro, galera, não dá para dizer que um caiaque é perfeito de trekking, mesmo porque o rio pode estar correndo numa direção da qual você não vai conseguir manter o teu caiaque naquela posição, entendeu? Ou de repente pode estar batendo um vento que não está acompanhando a posição do teu caiaque, ele vai girar, não tem o que fazer. Então, resumindo, galera, para a escolha de trekking, você pesca mais no meio do rio, linha armada, jig head, isca de fundo, tá? Você vai trabalhar meio do rio de fundo, o trekking talvez não seja tão importante para você. Nessa escolha, você pode escolher qualquer um dos dois modelos que vai te atender. Porém, você bate mais de arremesso, você trabalha mais no barranco, mais com isca, plug, o trekking pode te ajudar bastante. Nesse caso, eu diria para vocês que seria muito melhor o Kayak Raptor. Então, meus amigos, o que eu diria para vocês? Vocês estão na dúvida de escolher o Kayak Iron ou escolher o Kayak Raptor? Vamos pensar no seguinte, o que vai te atender melhor para cada pescador que tenha uma situação diferente, ok? Vamos lá, o que eu indicaria para cada caiaque? Percorrer distâncias curtas, pescar mais sozinho, transportar, carregar o caiaque em casa, sozinho, sem estrutura financeira, sem estratégia, vai com caiaque Iron. Outra, dificuldade, quer pescar em pé, tem dificuldade com estabilidade, você é muito alto, muito pesado, mantenha o foco no caiaque Iron. Outra situação de pescaria, tenho minha casa bem projetada para guardar caiaque, não vou ter dificuldade. Pro barranco, tenho carrinho, tenho transporte, procuro não pescar sozinho e eu quero percorrer longas distâncias. Aí nesse caso eu diria para você que melhor seria o Kayak Raptor. E agora, galera, vou dizer para vocês a minha opinião sobre, para mim, o que para mim seria melhor. Bom pessoal, no meu caso, para mim, eu tenho problemas em casa, eu não tenho uma garagem para guardar meu carro. Eu não tenho um lugar que eu possa montar uma estrutura para prender um caiaque grande. Porém, eu já tive 2 caiaques grandes. E o que eu diria para vocês assim, no meu caso, para mim, eu não me importo com a dificuldade de carregar e transportar o caiaque. Quando eu estou transportando o meu caiaque na estrada, eu sempre perco mais tempo e amarro bem, ponta por ponta. Eu sempre falo as 4 pontas, tá? Transportar do rio para o barranco, eu sempre pesco em locais que o carro chega perto do rio. Eu evito de pescar em locais que eu tenha que carregar na mão o caiaque. E por último, galera, eu desde quando eu pesco com um caiaque grande, eu me sinto muito mais confortável na água, pela estabilidade, pelo espaço que eu tenho, pela comodidade, pelo conforto. Porque eu faço pescarias com muito tempo, é no mínimo 8 horas, 12, 14, às vezes eu viro à noite pescando. Então para mim, eu sempre falo que caiaque tem que desenvolver melhor, ele tem que navegar, fluir bem, tem que ser grande, tem que ser confortável. Então você veja, eu tenho uma situação que já é diferente até do que indico, mas eu sei da dificuldade que é para você fazer essas situações. Então, vai de você, meu amigo, escolher o que você quer. O importante é que eu passei as situações para você tentar entender um pouco a logística. E aí vai de você escolher. No caso, se você já tem o Kayak Iron e você está na dúvida porque você quer trocar para o Raptor, pensou na situação, avaliou o que é melhor para você, para a tua pescaria e resolveu trocar, lembre-se que geralmente essas pessoas vendem só o casco e seguram o pedal. Lembre-se que o pedal pro casco do Kayak Raptor, ele tem uma hélice um pouco mais curta. Então lembre-se que nessa situação, se você vai manter o seu pedal do outro caiaque antigo, ou troca a hélice, ou trabalha as pontas dela para ela não bater no casco. Galera, agora o seguinte, eu quero que vocês me digam o que vocês acham que é melhor, se é o Kayak Iron, se é o Kayak Raptor, e por quê? Deixem nos comentários. E terminamos aqui esse vídeo, meus amigos. Agradeço a vocês todos de coração. Um grande abraço.